Em nosso estudo de hoje, a lição 23 do livro Assim Vencerás tem por título Nas Provações. Em todas as lutas e dificuldades da senda, suporta sem queixa o sofrimento menor para que o sofrimento maior não te flagele amanhã. O fogão sem lume pode ser agora látego da carência, induzindo-te ao serviço nobre, mas explorar a fome dos semelhantes pelo monopólio do pão será depois o teu grande infortúnio. A chaga aberta pela calúnia com que te atassalha o nome em muitas circunstâncias é a ferida remissora ou o aviso salutar. Entretanto, cultivar a maledicência e lamear o caminho alheio é sem dúvida a infelicidade real. Padecer a ingratidão dos entes mais caros com a desculpa espontânea quase sempre é abrir campo a mais bela devoção afetiva, contudo, desertar do carinho que devemos aos corações que nos amam é aprisionar o próprio espírito nos cárceres do remorso. Sentir o gládio da expiação e da angústia nos impõe a morte ao santuário doméstico, cristão de existências que constitui nosso refúgio e consolo. É redimir com lágrimas as dívidas que trazemos, habilitando-nos para a liberdade superior. Todavia, perseguir aqueles que nos cercam, aniquilando-lhes a vida com frieza e crueldade, é descer aos tormentos do crime. Não te assustem o obstáculo e o pranto, a alfinetada e a úlcera que por algum tempo te afligem o coração. São eles o ensinamento e o reajuste, o remédio e a bênção que nos aprimoram o ser na direção da divina luz. Mas livra-te de fazê-los ou provocá-los, porque no solo da vida a consciência de cada um, conforme semeia, naturalmente ceifará. Emmanuel vem falar de maneira até bastante interessante hoje sobre a maneira como nós somos testados, as grandes provas que a gente vive, e todos, sem exceção, nesse mundo vivemos, mas chamando a atenção para detalhes pequenos que, se não forem suportados e compreendidos, eles podem fincar a raiz, lançar uma semente dentro do coração da gente, e daqui a pouco essa semente brotar em uma árvore que vai trazer bastante dor e bastante complicação no futuro, daqueles que estão sem a vigilância necessária. Então, o Emmanuel começa com uma frase que já é impactante. Em todas as lutas e dificuldades, vamos procurar suportar, sem queixa, o sofrimento menor. Em primeiro lugar, sofrimento é sofrimento. E quando a gente está vivendo, muitas vezes a gente não tem condição de saber quais são os menores ou quais são os maiores. Hoje eu consigo fazer uma avaliação, por exemplo, falar, pois, qual foi o maior sofrimento que eu tive nessa minha encarnação? Acho que eu fazendo e vocês fazendo, a gente vai chegar a alguma coisa. Desencarnação de um ente querido, alguma coisa ou então a descoberta de uma determinada enfermidade, vai ter alguma coisa ali que vai ser. Aí ele fala para a gente, vamos procurar suportar sem queixa, ou com menos queixa. Eu posso até de repente mudar aqui um pouquinho do Emmanuel, porque sem queixa para a gente aqui na Terra é sempre muito difícil. A gente primeiro toma aquele baque, aí depois sim, a gente vai ter que adaptar, então vamos embora. A gente começa a pensar, mas é muito difícil a gente não tomar aquele primeiro susto e aquele primeiro impacto. Daqui a pouco o Emmanuel, para poder exemplificar essa assertiva, ele vai fazer isso durante toda a lição, ele vem falar para a gente, olha, vai ter um momento que o nosso fogão pode ficar sem comida, tudo bem. Agora, explorar a fome dos semelhantes pelo monopólio do pão acaba sendo depois o grande infortúnio. Quer dizer, a pessoa que um dia, de alguma maneira, passou fome e sobre o argumento de que nunca mais quer passar por isso e agora começa a acumular demais e até ver os celeiros daqui a pouco tendo problemas, comida estragando, O que acontece? Ele está fazendo o monopólio do pão. Emmanuel usa de uma maneira bastante poética, para poder trazer. Falou, isso aqui vai ser o grande infortúnio dessa pessoa no futuro. E fica aí como reflexão.
porque num primeiro momento quem está passando pela dificuldade financeira a ponto de faltar comida na mesa, ele não consegue imaginar que comida demais também, a todo tempo, ela pode trazer também complicação para a gente. Aí depois ele fala, a chaga aberta pela calúnia, com que te atassalha o nome, né? Quando as pessoas começam a falar para a gente, é uma ferida assim, remissora, ou então um aviso salutar também de que a gente precisa mudar, tudo bem. Agora, se a gente começar, a partir do momento que alguém falou mal da gente, a gente começar a falar mal dos outros, eu cultivar essa maledicência, isso vai acontecendo de maneira sutil. E normalmente contra aquele que foi o caluniador contra a gente. Para depois, né, começar a tomar novas proporções. Então, a pessoa falou mal de mim, eu começo a falar mal da pessoa. Daqui a pouco eu começo a pegar o costume de falar mal. E aí vem a maledicência. E eu começo a enlamear o caminho alheio. Essa é uma infelicidade mesmo, né? O que a gente vai atrair de energia negativa, o que a gente vai fazer de sintonia com todos aqueles que também utilizam da maledicência, a gente lembrar que mundo de expiações e provas, o mal sobressai sobre o bem, vai ser muito maior a influência que eu vou ter no futuro. Mas aí depois ele veio falar assim, padecer a ingratidão dos entes mais caros, com desculpa espontânea, quase sempre é abrir campo à mais bela devoção afetiva. Agora, desertar do carinho que a gente deve aos corações que nos amam, é aprisionar o próprio espírito nos cárceres do remorso. É daqui a pouco a gente pensar assim, puxa, uma determinada pessoa, um determinado parente, e a gente está deixando de organizar o nosso tempo para estar de vez em quando fazendo aquela visita, dando principalmente na senilidade, principalmente na velhice, né? Daqui a pouco a gente vai estar aprisionando o espírito nos cárceres do remorso. Eu podia ter feito mais e não fiz. Agora, a gente vai também padecer a ingratidão de alguns entes. Tudo bem. Aí depois ele vem falar, sentir que o gládio da expiação e da angústia nos impõe a morte ao santuário doméstico. Tudo bem, é redimir com lágrimas as dívidas que trazemos, tudo bem. Agora, se eu for perseguir aqueles que me cercam, aniquilando-lhes a vida com frieza e crueldade, aí seria descer aos tormentos do crime. Quer dizer, o Emmanuel vem trazer situações para a gente que a gente, sem perceber, a gente, por ter sofrido na pele, a gente começa a fazer também as coisas, vamos usar aquele termo, que começa a ficar calejado com esse mundo. Não, na verdade, esse mundo acabou trazendo para a gente um estímulo que não foi o mais acertado. Eu vou usar um exemplo aqui que a gente sempre traz quando tem oportunidade. Chico Xavier teria todo motivo para ser a pessoa mais revoltada do mundo. Ele perdeu a mãezinha dele com 5 anos de idade, ele foi entregue a uma madrinha que o maltratou muito e que ele conta que ele tentava até fugir da vida, chegou a tentar fugir da vida quando era muito criança, e a própria mãe em espírito voltava a ter, ele falou, Chico, não faz isso não, tenha paciência que vai aparecer uma outra pessoa para ajudar. Foi quando apareceu a dona Cidália, que foi a segunda mãe, a Maria João de Deus foi a primeira, a Cidália foi a segunda. E no momento em que ele ficou com essa madrinha, com a Rita de Cássia, ele sofreu bastante. Então a gente fica vendo assim, por que aquele cantor, aquele artista é revoltado desse jeito? Mas olha a vida que ele teve. Ele apanhava do pai, ele foi órfão de mãe, ele sempre coloca uma desculpa. Não, quando o espírito já está mais evoluído, ele passa por essas provas e muitas das vezes essas provas vêm assim, numa fase assim, bem inicial da encarnação para fazer um teste, né? Vamos ver se vai aguentar mesmo a missão que a gente tem para ele. Aí, na verdade, está sendo provocado até pelos espíritos superiores como teste. Então, não te assustem o obstáculo, o pranto, a alfinetada e a úlcera que por algum tempo te aflige o coração, porque são eles ensinamento e reajuste. Ensinamento, prova, reajuste, expiação. Remédio e bênção. Pode ser raciocinado da mesma maneira, né? Remédio como se fosse expiação, que nos aprimoram o ser na direção da divina luz. Só livra, né, de fazê-los ou provocá-los, porque a consciência de cada um vai cobrar no futuro. Que Jesus nos abençoe hoje
E sempre muito obrigado, Emmanuel, pela reflexão.